Pois é, então vamos lá. Então, continuando sobre as aves, né, na 234, onde nós paramos aí no vídeo anterior. Aí está a questão, né, da locomoção das aves. Fala aí da questão do voo, né? Trouxe uma série de benefícios para as aves, né? Locomoção, em busca de alimento, fuga de predadores, né? O risco de ser pego, né? De ser caçado, e também para caçar, né? Algumas aves que são predadoras, e em busca de alimento, né? De forma geral, né? Independente do tipo de alimentação, a busca de alimento, né? E tudo isso aí a locomoção foi bem importante, né, para as aves. E aí tem os processos adaptativos, né, para essa questão, né, do voo em relação ao corpo das aves. Ele fala aí as asas e corpo, né, possuem formato aerodinâmico, permitindo a passagem do ar com o mínimo de resistência. As asas promovem o impulso e a sustentação durante o voo e a aterrissagem, né? O formato, né, aerodinâmico, inclusive, aviões e tal, são adaptados analisando o corpo das aves, né? A tendência do formato do corpo das aves é manter o mínimo de atrito possível com o vento, né? Aerodinâmico é a dinâmica para, né, a resistência ao voo. Então eles diminuem o atrito, o formato do corpo deles. As penas, né, elas servem para a impulsão do corpo das aves para o voo, né, e a manutenção do voo, né, estar voando. Alguns indivíduos são bons planadores, né, abrem as asas, pegam uma bolsa de ar quente no ar e ficam voando, né, por um bom tempo. Então eles são, né, totalmente adaptados aí ao voo de acordo com a estrutura aerodinâmica do corpo. O osso externo e músculos peitorais, né, o osso externo é esse que inclusive nós temos, né, aqui, né, no meio do peito. As aves possuem esse osso achatado que permite a inserção de grandes músculos peitorais, né, o que sustenta a asa das aves, né, no movimento de voo, né, ao bater. Esses músculos peitorais, eles são fixados, né, no músculo, são bem aderidos e se estende para as asas, o que dá, né, essa possibilidade de movimentação e sustentação das asas. Ausência de bexiga urinária, né, eu falei para vocês anteriormente quando eu falei em relação, né, ao sistema excretor das aves, né, elas não têm a bexiga urinária para poder evitar, né, o peso, né, ficar acumulando urina até o momento de eliminar. As penas possuem diferente formato que auxilia na sustentação da ave no ar, né, e no movimento durante o voo, né, de acordo com a ave, né, de acordo aquelas que voam mais ativamente, aquelas que têm pequenos voos, aquelas que não voam, né, vai ser adaptado, né, o tipo de pena é variável, tá? Mas todas elas, ela tem, né, a haste principal, ela tem os veios laterais e são bem unidas, e na maioria delas lubrificadas por um óleo que a ave ela produz pela glândula uropigial, né, lá na região da cauda. Então é comum a gente ver as aves, né, com o bico, né, tipo massageando as penas com o bico. Na verdade ela vai lá na glândula uropigial, perto da cauda, pega esse óleo e ela passa espalhando esse óleo na pena para poder lubrificar e impermeabilizar, né? A gente vê as aves aí em dia de chuva, né, molha o pato na água, né? Você vê que as penas não encharcam, não molham, né? A penugem sim, mas a pena em si não, porque ela é impermeável, né? Ela é lubrificada. Ossos pneumáticos. O que quer dizer ossos pneumáticos, que são os ossos das aves?
eles não são maciços por dentro, né? O autor fala aí, são ossos leves que fazem parte do esqueleto das aves. Alguns deles possuem espaço no seu interior preenchidos por ar, né? Tem espaços que são cheios de ar, que aí não é um osso maciço, pesado, que vai causar, né, peso para o corpo da ave, vai dificultar também o seu voo. Então, é um osso adaptado também para tornar o corpo da ave mais leve e facilitar também o voo. Sacos aéreos, né? São aqueles sacos aéreos que a gente falou anteriormente, que ele faz parte, né, na auxiliação do sistema respiratório, né? Vai permitir trocas gasosas, né? A eficiência da oxigenação do corpo do animal, né? E deixa o corpo menos denso, ou seja, presença de ar no interior do corpo nesses sacos aéreos, também dentro dos ossos, né? Não armazenam urina, também não tem um grande armazenamento de fezes, ou seja, tudo para poder tornar o corpo da ave cada vez mais leve para facilitar o voo, né? E aerodinâmica, penas, tudo isso acaba sendo envolvido para poder facilitar o voo, tornar as aves mais leves, né? E facilitar a vida desse indivíduo que é adaptado, né, ao voo. Alguns não, mas na maioria, né, seres adaptados ao voo que exploram aí o ar. Tem até um esqueminha aí embaixo, né, mostrando sacos aéreos, o corpo de um periquito, e tem um esquemazinho lá no livro de vocês mostrando, né, em relação aos ossos, né, pneumáticos, os espaços de ar que tem dentro do osso. Então não é uma estrutura, né, maciça, né, que se fosse maciça seria impregnado de cálcio, então tornaria os ossos bem mais pesados, né, o que é, por exemplo, o nosso caso. Na página seguinte, né, na 235, tem aí a reprodução das aves, tá? A reprodução das aves mostra aí o tuiuius, né, com seus ninhos, os filhotes aí no ninho, macho e fêmea, eles constroem ninhos, né, bastante grandes, né, e resistentes, e vai ser variável, né, em relação aí às aves. Mas em relação à reprodução, né, desses seres, fala aí tem uma pergunta, né, a 3 aí, qual é a importância do ninho para as aves? A importância do ninho são seres, né, adaptados aí ao voo, outros fazem ninho no chão mesmo, igual é o caso do pinguim e outras várias aves, gaivotas, né, fazem ninho em rochas, de algumas ilhas vulcânicas e tudo mais. Mas o ninho, né, é um local de abrigo, é um local de proteção, o qual a fêmea pode vir colocar os seus ovos, né? A fecundação em si ela é interna, né, dentro da cloaca, cruzamento sexuado, né, de macho e fêmea com fecundação interna, né? O órgão sexual do macho ele é introduzido no órgão sexual da fêmea, é lançado o espermatozoide lá dentro, onde vai ocorrer a fecundação, né? Essa estrutura também é a cloaca, né? A cloaca ela serve para excreta, né? Para defecar, para reproduzir e para botar, né, os ovos, né? Então acontece a reprodução na cloaca e posteriormente, né, a saída dos ovos também pela cloaca. E, né, ela vai colocar os ovos aí no ninho, qual ela vai cuidar, vai manter por um tempo aquele ovo aquecido, protegido de intempéries e tudo mais. Tem algumas aves que é o macho que choca, né? É o macho que vai ficar no ninho cuidando e aquecendo o ovo, outros a fêmea, outros têm compartilhamento, né? Algumas aves, o cuidado parental, né, após o nascimento vai ser maior, outras aves o cuidado parental é menor, né? Então é variável de acordo com a espécie
de ave. A gente acaba conhecendo bastante disso aí em relação às galinhas, né? Colocam lá uma certa quantidade de ovos, o seu ciclo de postura, aí ela, né, vai manter o ovo em torno de 40 dias, 40 e poucos dias aquecido. Aí os ovos vão chocar, os pintinhos nascem, e aí vem o cuidado parental, né? Ela protege, ela cuida até certo tamanho, para depois então ela vai entrar em postura de novo, e aí ela, né, se livra daqueles filhotes que já estão grandes, no momento que eles já podem se virar sozinhos, né? Aí fala aí em relação ao acasalamento, né? Mostra aí alguns indivíduos, né? O pavão macho, por exemplo, ele é bastante colorido, né? Vistoso, tem aquela cauda bonita, a pena de pavão é muito utilizada, e assim é com várias espécies de aves, tá? Isso é o chamado dimorfismo sexual. Para quem, né, gosta aí de anotar, tem um pessoalzinho, vai lá no livro de vocês, onde está a foto do pavão, na página 255, coloca, né, ao lado aí ou embaixo, né, dimorfismo sexual. É essa diferença que tem entre macho e fêmea. Eu até falei para vocês na semana passada que o canaro, né, aquele canarinho amarelinho, um macho, ele é aquele amarelinho, né, bonitinho e tal, que chama atenção, né, pela cor. A fêmea, ela é tipo um pardal. Ela é meio cinzenta, cinzento amarronzado e tal, até um pequeno tom de amarelado que diferencia um pouco do pardal, né? Mas a fêmea não é atrativa, bonita igual o macho na maioria aí das espécies de aves, né? O macho, ele é diferenciado. Tem algumas espécies que tem a dança do acasalamento, né? O macho prepara todo um momento, um local. Alguns deles fazem tipo uma arena, né? Limpa com a ponta das suas asas, com o pé, né? Faz dentro da mata mesmo, um local limpinho, fica limpo, parece que varreu com vassoura, e ali ele faz uma dança, né? E se prepara todo, né? E às vezes até muda de pena nesse momento próximo em que as fêmeas entram no cio, e aí, né, para poder atrair a fêmea, para chamar a atenção da fêmea para a reprodução. O pavão, ele é todo diferentão, bonitão. A fêmea não tem esse rabo, essa cauda bonita, essas penas bonitas como o macho, né? Isso aí é a questão de dimorfismo sexual para atrair a fêmea, né, para o acasalamento, para a reprodução e tudo mais. Né, mostra aí um ganso do Canadá, né, chocando os seus ovos, né, na figura aí, o processo de incubação, né, o tempo que ela vai ficar incubando, cuidando, aquecendo o ninho, né, com os ovos. Fala aí depois do cuidado parental, né, tem uma polpa comum, né, uma ave, né, bonita aí, interessante, com um topetão bonitão, né, que vai ter esse cuidado parental, né. A princípio tem que levar no ninho, né, a comida, jogar lá dentro do bico, né, aí eles vão crescendo pena, mesmo porque tem que cuidar, porque eles não têm pena, né, não tem como voar nem nada no ato do nascimento. Posteriormente, né, vai crescer penas e tudo, e aí vai chegar o momento em que os pais vão chamar esse bicho para o voo, né, para sair do ninho, as que voam, né, vai chamar para o voo. Então eles são atraídos. Normalmente os pais deixam os filhotes com fome nesses dias que eles já estão prontos para o voo, então os pais ficam chamando eles para fora do ninho para comer, e acaba que eles pulam do ninho, né? E os pais estão ali aptos ali no momento para poder pegar e ensiná-los, né? Introduzi-los ao voo, apesar de, né, afinal de contas eles já estão com penas e tudo, os pais sabem o momento certo, né? Já tem pena, tudo certinho, e aí os pais vão levá-los para voar, né? Ensinar a voar, depois ensinar a caçar, a captura de alimento e tudo mais, né? Então, esse é o chamado, né, cuidado parental, né, após o nascimento do filhote, né? Então, isso aí
é a reprodução, um pouco, né, da reprodução das aves. Se vocês forem ver documentários, alguma coisa assim, vocês vão ver a diferenciação que tem para cada espécie, né? Cada espécie tem a sua adaptação, né, a questão de se reproduzir, como chamar a fêmea para reprodução, o tipo de ninho que faz, que é muito variável, né? O do beija-flor é um ninhozinho com bastante plumagem, né, penugem que eles pegam, faz um ninho bem delicado, né? A gente vê aí o tuiuiu já um grande ninho, né, de grande porte, que aguenta bastante peso. Outras fazem um ninho no chão, enfim, é bastante variável, tá? Isso vai de espécie para espécie, né? Mesmo porque as aves são um grupo também bastante variável, né, em relação a esses seres aí. E aí, né, posteriormente aí tem a atividade na página 236, página 237. Vocês vão realizar essas atividades e depois a gente vai estar corrigindo, tá? E aí eu vou continuar fazendo vídeo para vocês também sobre os mamíferos aí, até por uma questão da gente dar uma adiantada, tá? Eu vou fazer vídeo e vou postar para vocês aqui também, ok? Então, até a próxima.